Salve, salve, Juventude Sentinela do Estado de Goiás. Seguindo o nosso cronograma formativo do Ministério Jovem, nós já no finalzinho, reta final, vamos falar sobre a abordagem na evangelização, última etapa para aqueles que estão nesse processo formativo rumo ao servir no JNA, ao ser missionário do JNA. Antes de mais nada, quero colocar para vocês, quero pedir que adentre, daí onde você está mesmo, em espírito de oração, e que possa definitivamente adentrar a presença de Deus, colocando todos os seus dons, toda a tua vida à disposição de Deus, para que juntos possamos ser grandes instrumentos de Deus a serviço da evangelização. Meus irmãos, como eu disse, a gente vai falar sobre a abordagem na evangelização. Meu nome é Rafael Moura, eu estou na coordenação do Ministério Jovem do Estado de Goiás e com imensa alegria fui convidado para juntos partilharmos sobre como funciona no Dias do Araguaia. Até porque a abordagem é o elemento talvez crucial. Uma abordagem muito bem feita abre os caminhos para que o Espírito Santo possa agir nos corações. Então a forma como nós abordamos, a forma como nós agimos, a forma como nós adentramos por meio da abordagem na evangelização faz toda a diferença. E o Papa Francisco, no documento que se chama Evangelho Gaudium, ele começou a frisar uma característica importante que a sociedade moderna tem vivido. Uma sociedade onde cada vez mais as pessoas têm encontrado carências e vazios existenciais. Mas como assim, Rafael? O que ele quer dizer com isso? Meu amado, o Papa Francisco vem nos dizer que as pessoas hoje têm necessidade de serem ouvidas. As pessoas têm saudade, têm necessidade, têm urgência por se sentir amado, acolhido, sentir, de certa forma, respeitado. E através da nossa atuação, através do modo como nós encaramos a abordagem na evangelização, a gente consegue suprimir esse vazio dentro das pessoas. O Papa Francisco nos fala que no mundo muitas coisas nos falam, mas poucas coisas param para nos ouvir. É o rádio que nos fala, a TV que nos fala, a internet que nos fala, porém, em poucas vezes nós somos ouvidos. Em muitas oportunidades, até mesmo nas nossas famílias, falta espaço para o diálogo. Então, muitas vezes, melhor do que falar que Deus nos ama, que Deus ama alguém, é nós falarmos através da nossa ação que o amor de Deus ali está manifestado através do empréstimo dos nossos ouvidos que nós fazemos. É por isso que nesse mesmo documento que eu disse, o Evangelho Gaudium, o Papa Francisco vai nos dizer que ser discípulo significa ter a disposição permanente de levar aos outros o amor de Jesus. E isto sucede espontaneamente em qualquer lugar. Na rua, na praça, no trabalho, no caminho. Nessa pregação sempre respeitosa e amável, o primeiro momento é um diálogo pessoal, no qual outra pessoa se exprime e partilha as suas alegrias, as suas esperanças, preocupações com os seus entes queridos e muitas outras coisas que enchem o coração. Só depois dessa conversa é que se pode apresentar a palavra, seja pela leitura de algum versículo ou de modo narrativo, mas sempre recordando o anúncio fundamental, o amor pessoal de Deus que se fez homem, entregou a si mesmo por nós e vivo oferece a sua salvação e amizade. Então o Papa Francisco vem nos falar que muitas vezes a grande oportunidade da evangelização é simplesmente emprestar os ouvidos. Primeiro a gente ouve, depois a gente faz o anúncio da palavra. Isso vai em contra ao que o Ministério Jovem no Brasil faz nos seus trabalhos de evangelização. Uma nova abordagem foi desenvolvida a partir do estado do Paraná, onde se criou um método onde as pessoas se sintam acolhidas e amadas muito antes de serem evangelizadas. Muito antes de um anúncio efetivo, a pessoa elas têm a oportunidade de partilhar sobre a sua vida, de se sentir amada, de se sentir respeitada, de se sentir digna através da acolhida que o missionário oferece. Então, qual é o ponto-chave, o ponto crucial dessa evangelização? Sempre
será a oportunidade de ouvir os anseios, os sonhos, os problemas, a dificuldade das pessoas. Porque dessa forma elas vão sentir que estão sendo amadas. E a partir da partilha que a pessoa faz de vida, nós temos a oportunidade de rezar em cima daquela situação e já encontramos um coração aberto para a evangelização. Isso representa, portanto, para nós que o evangelizador tem que ouvir com atenção o evangelizando. E a partir do momento em que a pessoa faz a partilha de vida, se promove o anúncio do querigma que nos é comum na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa se sente pecadora, se sente indigna, nós podemos falar sobre o quê? Sobre o amor de Deus, que é incondicional e que transforma a vida de qualquer um. Ou então nós podemos falar sobre o sacrifício de Cristo, a doação de Cristo na cruz, que é capaz de remir todos os nossos pecados. Então, a partir da necessidade que aquela pessoa abre o coração, nós somos chamados também a proclamar o querigma em cima dessa realidade. E isso gera para nós uma grande responsabilidade. Qual, Rafael? Amados, antigamente a gente seguia um roteiro muito fechado, onde nós já tínhamos tudo programado. Eu começo falando sobre o amor do Pai, depois eu vou falar sobre o pecado, depois eu vou falar sobre Jesus Salvador, depois eu vou falar sobre fé e conversão, e assim por diante, até terminar na vida em comunidade. Já nesse momento não. A gente já não segue mais nenhum roteiro marcado, mas nós, de acordo com o que a pessoa partilha, nós somos chamados a proclamar o querigma em cima daquela realidade. Portanto, cabe a nós, evangelizadores, termos um domínio muito maior dos querigmas, para que, enfim, o Espírito Santo possa atuar de forma fecunda e transformadora. Meus irmãos, motivados pela palavra do Papa Francisco, então a gente identifica que a evangelização dessa forma tem 4 pontos fundamentais na abordagem da missão. Que são eles: diálogo, escuta, carismas e oração. Por isso que o Papa Francisco, no mesmo documento, nos diz que é um anúncio que se partilha com uma atitude humilde e testemunhal de quem sabe aprender com a consciência de que essa mensagem é tão rica e profunda que sempre nos ultrapassa. Umas vezes exprime-se de maneira mais direta, outras através de um testemunho pessoal, uma história, um gesto, outra forma que o próprio Espírito Santo suscitar numa circunstância concreta. Se parecer prudente ou houver condições, é bom que este encontro fraterno missionário conclua com uma breve oração, que se relacione com as preocupações que a pessoa manifestou. Assim, ela sentirá mais claramente que foi ouvida e interpretada, que a situação foi posta nas mãos de Deus, e reconhecerá na palavra de Deus, que reconhecerá que a palavra de Deus fala realmente a sua própria vida. O que o Papa Francisco está nos falando? Está nos falando para nós ouvirmos. Primeiro ponto da evangelização, o diálogo. Segundo ponto, a escuta. Terceiro ponto, os carismas de oração. Primeiro ponto, então, nós temos que ouvir. O diálogo é muito mais do que uma comunicação de uma verdade. Realiza-se pelo gosto de falar bem e pelo concreto que se comunica através das palavras entre aqueles que se amam. É um bem que não consiste em coisas, mas nas próprias pessoas que mutuamente se dão diálogo. Quer dizer que diálogo definitivamente não é monólogo. Muitas vezes a gente, no anseio de evangelização, a gente não para e não tem atenção para aquilo que a pessoa quer partilhar conosco. Em muitas oportunidades a gente só quer falar e não quer prestar atenção naquilo que a pessoa tem para oferecer. Definitivamente não é esse o caminho. Se a gente está num mundo onde as pessoas têm vazios existenciais, ter diálogo simplesmente é abrir a oportunidade para que a pessoa tenha como preencher esse vazio dentro de si. Então, não é monólogo, não é somente um lado que fala, mas é dialogar e propiciar que a pessoa permita falar. Segundo ponto, portanto,
A gente tem logo em seguida a escuta. Meus irmãos, o homem tem uma tendência muito grande a pecar no problema da escuta, porque pode estar até ali do lado, mas se o assunto não interessa, a cabeça vai longe. E viagem. Mulher que geralmente gosta de falar mais, se dá também um pouco mais a escuta, é algo que facilita. Mas muitas vezes na missão, a gente vai lá, conversa, se coloca à disposição da pessoa, a pessoa vai lá, vai falar, e aí quando vai ver, a gente não prestou atenção. Quantas e quantas oportunidades na missão que se a gente vacilar, a gente pergunta o nome da pessoa e ao final da evangelização a gente já esqueceu. Meus irmãos, o ato da escuta é um ato completamente diferente, é um ato completamente contrário. O ato da escuta é se atentar àquilo que a pessoa tem para partilhar, aquilo que a pessoa tem para falar, porque isso é simplesmente canal da manifestação da cura de Deus. Então, por isso, nós temos que ter toda a maleabilidade para a gente conseguir cativar a pessoa para que ela possa nos falar e abrir o seu coração. E dentro do que a pessoa partilha, nós somos chamados a definitivamente prestar atenção para, enfim, nós colocarmos à disposição do Espírito Santo. Então, a gente vai entrar dentro daquilo que a pessoa dialogou, conversou, dentro daquilo que você escutou e prestou atenção. Nós somos chamados, então, a utilizar dos carismas. Mas, Rafael, o que são os carismas? Os carismas são graças dadas pelo Espírito Santo que opera em tudo e em todos. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 6 e 7. Não são aquisições por posse ou conveniência pessoal. O fluir do carisma é resultado de vida no Espírito e ocorrerá em cada evangelização de forma única. Então quer dizer que o carisma é a forma como o Espírito Santo opera e se manifesta em nós. Ao nós darmos abertura ao carisma, quer dizer que a gente tem que ter uma docilidade ao Espírito Santo para compreender qual é a palavra, qual é a ação, qual é o gesto que nós temos que exprimir na vida daquela pessoa que está sendo evangelizada. Então, após tudo isso, após o diálogo, você escutar a realidade de outra pessoa, após a escuta, como foi dito, entra o carisma, aquele algo a mais que somente o Espírito Santo pode oferecer e que faz com que a evangelização seja única. Por fim, a gente vai ter oração, como o próprio Papa Francisco colocou para nós. Se parecer prudente, houver condições, é bom que esse encontro fraterno e missionário se encerre com uma oração. Meus irmãos, então, essa é a grande sacada de tudo isso. É oferecer a oração. A partir do momento em que eu oro dentro da realidade daquela pessoa me partilhou, eu vou compreender, a pessoa compreende que ela compreende que foi amada, de que aquele problema que ela partilhou, de que aquela situação que ela partilhou foi ouvida, e o melhor, já está na mão de Deus, já está na mão daquele que pode resolver. Então, o Papa fala que nos parece prudente que haja oração diante de tudo isso, do contexto com que a oração faz, que adentre com a realidade da pessoa e vá ao encontro da carência, vá ao encontro daquilo que necessita, vá ao encontro com que, de tal forma que ela sinta-se amada. Então, para que tudo isso seja possível, existe um roteiro, um manual prático que a gente segue. São algumas etapas que serão seguidas, que serão demonstradas para que você consiga identificar e fazer uma evangelização plena. Então vamos à parte prática. Primeiro ponto, quando você chega para abordar alguém, seja na praia, na aldeia indígena, no prostíbulo, onde for, e olha que no Jesus Aragó a gente vai encontrar várias realidades, primeiramente nós devemos nos apresentar como missionários da Igreja Católica. O segundo ponto é perguntar o nome das pessoas que serão abordadas. Terceiro ponto, explica que a missão é rezar pela pessoa abordada e por sua família. Deve perguntar se há alguma intenção em particular que queira partilhar. Nesse ponto eu vou gastar um pouco mais de tempo, porque aí está o ponto crucial de toda a questão. Meus irmãos, oração é algo muito bom. Oração é algo que ninguém nega. Alguém vai querer um chamego, um conforto da alma da parte de Deus?
Alguém chegar querendo oração, você vai falar, não quero. Eu acho que todo mundo quer sentir amado, todo mundo quer sentir tocado por Deus, todo mundo quer ver os seus problemas na mão de Deus sendo resolvidos. A partir do momento que você chega, se apresenta como missionário da Igreja Católica, fala o seu nome, pergunta o nome daquela pessoa e solta da seguinte forma: meu irmão, eu estou aqui como um grande presente de Deus na sua vida. De tal forma que minha única função nesse dia, nessa tarde, nessa noite, é orar por sua vida e por sua família. Você aceita oração? Dificilmente alguém vai negar. Na metodologia antiga de abordagem, quando a gente encontrava algum irmão protestante, por exemplo, que a gente falava, olha, posso orar contigo? Foi oração de católico, não quero não, obrigado, pode seguir. Mas não, com a nova abordagem, quando se oferece oração num contexto de partilha, a gente acaba possibilitando que a pessoa abra o coração, que a pessoa enxergue mesmo como um presente de Deus e rasgue o seu coração ali naquela presença. E está aí o ponto crucial, de tal forma que a pessoa coloca o seu problema. A partir do momento que você oferece oração, além da probabilidade de cair a chance de você escutar um não, aumenta a possibilidade da pessoa abrir o coração. Porque se ela reconhece em você um jovem de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo, a pessoa vai olhar para você e vai confiar os seus problemas em suas mãos, porque sabe que você vai apresentar a Deus. Então esse é o terceiro passo. Fala que a sua missão é orar por aquela pessoa, é rezar por aquela pessoa e perguntar qual a intenção que ela quer compartilhar. O quarto passo é abrir a escuta e ao diálogo. Então você deve escutar e permitir ouvir atentamente o que a pessoa tem a dizer. Durante o diálogo é o momento que você vai exprimir o anúncio a partir do querigma e da experiência com Deus do evangelizador. Então você está lá. A pessoa falou do problema, falou que saiu da igreja, que abandonou a igreja porque alguém fez uma maldade com ela, porque a igreja está cheia de pessoas falsas, porque ela foi ferida, foi magoada. Você, a partir do querigma, vai fazer um anúncio para ela e vai falar a verdade que tem que ser proclamada para a libertação dela, mas através do querigma. E outro, depois de ouvir, de escutar tudo aquilo que a pessoa tem a dizer. Se a pessoa fala de um problema que ela está relacionado ao pecado, você vai falar algo completamente oposto que ela não partilhou? Então, cabe a nós o discernimento, a prudência nesse momento. Em seguida, se reza pelas intenções apresentadas pela pessoa. Já no sétimo passo, os carismas podem e devem ser usados com discernimento e prudência. Sei que você é carismático, sei que você é do fogo, sei que você está doidinho para puxar o Chandra lá e incendiar todo aquele local. Eu sei, isso é bom. Mas às vezes assusta a pessoa. Cabe a nós muito mais com discernimento, com prudência, orar baixinho, colocar na presença de Deus, porque Deus vai agir e manifestar da mesma forma, independente do barulho e da sua manifestação, Deus vai te usar, João. Por fim, o oitavo e último passo, o evangelizador agradece a acolhida e convida para as atividades da missão local. Se a pessoa for católica, nós devemos compartilhar, motivar a sua participação em comunidade. Então quer dizer que a todo momento no Jesus Araguaia nós teremos eventos abertos à comunidade. E cabe a você, missionário, convidar, depois de agradecer, é claro, para a pessoa participar desses eventos da comunidade local. Inclusive, a gente está providenciando os horários de missa para que as pessoas possam começar a participar da comunidade se o Espírito Santo inquieta e aquece o coração. Meus irmãos, nós vamos, portanto, para a gente encerrar essa formação, esse vídeo, já caminhando para a reta final, as orientações gerais da abordagem. O que pode e o que não pode ser feito durante a evangelização. Primeiro ponto. Enquanto o evangelizador anuncia a boa nova, o outro ao seu lado ora. E quando o irmão que estiver orando verificar a necessidade de sua intervenção, ele fala e o outro ora. Quer dizer que não é maritaca solta, os dois falam ao mesmo tempo. Em um momento um fala, o outro intercede, no outro momento um intercede, o outro fala. Segundo ponto, segunda dica, o evangelizador precisa escutar, por isso não pode falar o tempo todo.
Depois de feito o anúncio, podemos ouvir evangelizando sem nunca deixar de desviar do objetivo da evangelização. A gente está lá para escutar, mas às vezes a gente pega um senhorzinho, uma senhorinha, que está carente, que os filhos não visitam, que ele quer contar toda a história da vida dele. Porque lá em 1927, quando eu conheci minha esposa, ele começa a contar. Quando começou o problema do casamento dele? Meus irmãos, nós devemos ouvir. Mas se a gente vê que está ficando algo desfocado, sem o objetivo da evangelização, cabe a nós trazermos de volta para o objetivo da evangelização. Nunca nos escandalizarmos ou fazermos julgamento a respeito daquilo que as pessoas falarem. Permita que as pessoas expressem seus sentimentos com atitude de acolhida e paciência. Nunca diga, não chore. Ou existem pessoas com problemas maiores que os seus. Meus irmãos, quem é homem sabe que com a namorada, por exemplo, com a mulher, sua mulher, você não pode falar nunca não chore. Falar não chore aí que ela chora mesmo. Nunca fale não chore. E nunca também diminua o problema das pessoas, porque quem tem uma dor, sabe o que é a dor para si. Da mesma forma que nenhuma pessoa sabe a dor que se passa dentro do seu coração. Então, não faça julgamento do tamanho da dor. Se chega alguém falando que o cachorrinho morreu e por isso que está muito triste, que não consegue viver, que está pensando em suicidar, sinta a dor daquela pessoa. Não faça julgamento, pô, mas era só um cachorro velho e fedido. Deixa pra lá, vai viver, sua vida é mais preciosa. Não faça. Se alguém chega contando, por exemplo, eu perdi minha mãe no acidente, isso é batata, perdi minha mãe, meu pai, meu irmão no acidente. Você vai superar. Nunca faça comparação da dor de uma pessoa com a outra. E também não se assuste com o pecado de alguém. Se chega, por exemplo, alguém para partilhar, não, porque na noite passada eu fui e fiquei com 15 meninos numa festa, você, misericórdia, tá danadinha, hein? Tá safadinha. Nunca faça julgamento do pecado do outro. Naturalidade, calma, olhar, foco na evangelização. E tudo isso é fruto do Espírito Santo também. Meus irmãos, nós somos chamados a usar sempre a Bíblia. Nós devemos ser capazes de fundamentar o nosso anúncio. E quando a gente pega um protestante para evangelizar, isso vai acontecer demais. A pessoa vai falar, não, você tirou, onde que está isso na Bíblia? Como que é? Onde que está escrito? E você pode responder, bem fundamentado sempre na Bíblia. É a palavra de Deus e foram tiradas como uma carta de amor escrita para você. Meus irmãos, outra dica, utilize as passagens sugeridas na apostila ou peça a Deus uma palavra. Você pode ver aí que no anexo, na apostila e anexo que nós vamos deixar, terão passagens a respeito dos querigmas. Utilize essas palavras, tenha bem gravado no seu coração, porque o próprio Espírito Santo irá te recordar a respeito dessas palavras que você utilizar. Outra dica, contato com o evangelizando. Em alguns momentos é importante ter contato com a pessoa. Às vezes um sorriso, um olhar, um aperto de mão é sinal de Deus para você. E você vai transbordar o amor de Deus na vida daquela pessoa através desse contato. Mas é sempre bom ter discernimento e prudência. Evite contato. Algumas pessoas não gostam de contato físico. Outras, pela circunstância, é melhor evitar. Então, por exemplo, você está na praia com uma mulher de biquíni, a mulher quer te abraçar porque se sentir muito tocado. Pode. Se você sentir que é algo de Deus, pode, não tem problema, mas desnecessariamente evite. Se tem um homem com sunga e quer abraçar uma menina e tudo porque sentiu algo, tenha discernimento e prudência. Sinta se é do interesse e vontade de Deus, mas não deixe de deixar que o Espírito Santo manifeste sobre você e através de você. Mantenha sigilo absoluto. Não sai falando pecado de ninguém, não sai falando partilha da vida de ninguém para todos os lados. Mas com discernimento e prudência, tenha e mantenha esse sigilo para você. Meus irmãos, não discuta, não entre em brigas. Evite. Se algum protestante quer discutir porque não concorda, porque fala que você adora Maria e o que for, evite discutir. Fala para aquela pessoa que você está ali para partilhar o amor de Deus e que não interessa as divergências doutrinárias. Não compete ao evangelizador defender Deus. Deus não precisa de você para se defender. Deus é o que é. Nós devemos somente anunciar.
Evite assuntos polêmicos sobre, como por exemplo, homossexualismo, segunda união, imagens de santos, padre deve ou não casar, enfim, foque na evangelização. Se alguém quer discutir, deixa pra lá, evite falar de temas polêmicos. Outra forma, respeite as outras religiões. Meus irmãos, demonstre sua alegria de ser católico, mas sempre respeitando as outras religiões. Mais um conselho, tomar cuidado para não aparentar termos um ar de superioridade, de acharmos que somos melhores do que todo mundo, de achar que sou melhor que o evangelizado. Ali a gente está numa troca de experiência, e com certeza nós vamos aprender muito com as pessoas que são evangelizadas. Não termos pressa para anunciar o querido. Se Deus está te inquietando e colocando e falando, gaste o seu tempo. Não tem problema em gastar tempo. Só não deixe fugir do objetivo. Se alguém quer partilhar e está fugindo do objetivo, retome as rédeas da evangelização. Mas se é necessário gastar um tempo, gaste. Por fim, ou quase por fim, a música sempre é uma arma poderosa. Se você quiser levar o seu violão para tocar, para cantar, faça. Não seja igual eu. Se eu for cantar, vai acabar toda a unção daquele local. Mas você tem um dom, sabe tocar, sabe cantar, faça, porque Deus utiliza bastante na música. Outra dica é para aqueles que usam na praia o óculos de sol para guardar a visão. Sempre que for evangelizar, levante os óculos ou tire e deixe com que a pessoa veja os seus olhos. É o seu olho que transparece a sua alma e que passa a sua confiança. Outra coisa é que se a pessoa estiver sentada na areia da praia, estiver ali à altura da areia, se abaixe e adentre o campo de visão. Fique na linha dos olhos daquela pessoa para que ela possa sentir a confiança em você. Galera, de uma determinada forma é isso que nós temos que viver e cabe a nós continuarmos em oração, continuarmos em preparação para que Deus possa nos fazer grandes instrumentos de evangelização. Foi uma alegria imensa estar com vocês e nos vemos no JNA, viu? Um abraço e fiquem com Deus.